Palavra Final, com Alexandre Garcia. Bem, terminou o julgamento. Julgamento cujo resultado já era conhecido antes. Como quando a gente vai a uma missa, já sabe qual é a liturgia da missa, sabe como ela termina. Se ela for em latim, a última frase vai ser ite missa est. Quando se disse ite missa est, lá na primeira turma, 5-0. Unânime. Como manda o espírito de corpo, para não ter dúvidas. Todo mundo votou, inclusive Fux, que havia se insurgido contra o fato de que essa decisão sobre aceitar ou não a denúncia contra Bolsonaro e outros 7 deveria ser considerada pelo Pleno do Supremo, por 11 ministros, e não por menos da metade. Mas foi voto vencido, foi 4-1. A própria primeira turma decidiu. Assim vai ser o Supremo se houver algum recurso. Não tem recurso para o bispo. É só para o mesmo Supremo que terá condenado. Aceitar a denúncia já era o sabido. Apenas se cumpriu uma liturgia, um ritual. Já estava escrito, maktub. Foi isso que aconteceu ontem e hoje. E a única coisa diferente foi Fux se insurgindo contra isso. Ele é juiz de carreira, né? Isso faz a diferença, juiz de direito. Os outros, eu não sei se Carmen Lúcia é do Ministério Público, ou seja, tem a natureza da acusação, e os outros são advogados, têm a natureza de defender uma causa. Fux tem a natureza profissional de defender a lei. Talvez por isso ele tenha sentido que precisava dar uma palavra diferente, ou registrar, embora tenha votado com todo mundo, dando unanimidade, mas deixou registrado. E no voto dele abordou um outro caso, da Débora do Batom, que eu vou falar mais adiante. Só queria concluir essa questão do julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro assistiu ao julgamento ontem, no primeiro dia, na terça-feira. E dizem os que lá estavam que ele passou o tempo todo de olhar fixo, cabeça erguida, olhar fixo no relator Moraes, que, de cabeça abaixada e bastante nervoso, agitando o chapéu, o papel, ele estava lendo o seu voto e as suas razões. O que mais aconteceu lá, né, é que no dia seguinte, ou seja, hoje, quarta-feira, Bolsonaro resolveu não ir lá. Tem muita gente já fazendo apostas. Não, ele não foi porque se já fosse considerado réu, poderia ser preso preventivamente, alguma coisa assim. Ele estava lá no Senado, no gabinete do seu filho senador, o Flávio. Foi lá que ele deu uma entrevista criticando o relator Supremo e principalmente o TSE, que estava lá com Moraes na época. Na véspera do julgamento, ele já havia, numa entrevista, num canal, né, já havia criticado o Supremo. Quer dizer, muita gente achou estranho que o alvo do julgamento já estivesse, digamos, provocando um dia antes e depois que foi considerado réu, continuou a provocar. Muita gente diz isso, que ele com isso vai criar ainda mais animosidade, e a gente sabe que há animosidade contra ele, principalmente do próprio Moraes, relator, e do ministro Flávio Dino, né? Por declarações deles, que todo mundo sabe, declarações de Bolsonaro também em relação a eles. É recíproco. E fica estranho, né? Juízes que não se dão com o réu ou com o indiciado, com o denunciado, julgarem. Isso, teoricamente, não existe no devido processo legal. Bom, e o que vai acontecer agora? Agora é que começa o processo criminal, né? Agora é que vai começar. Porque teve o inquérito policial, teve a participação do Ministério Público denunciando, agora é o julgamento em si.
Agora, então, vai se rever provas, rever condicionantes todos envolvidos, testemunhos, a delação de Cid, né, que pode ser discutida, contestada, entrar psicólogo nessa delação para saber por que isso e aquilo, como foi aquele interrogatório do juiz Moraes, né, envolvendo o pai dele, a nova prisão para ele, a investigação, a mulher dele, a filha mais velha, né. Tudo isso agora vai ser tratado. Por isso muita gente criticou o Bolsonaro de ter feito provocações para aumentar esse espírito que já está totalmente contra ele. O objetivo, todo mundo sabe qual é, né? É um julgamento político, como se fosse um julgamento de impeachment no Senado. Esse é político, sim, né? Agora, no judiciário não pode ser político. Tanto que Collor, por exemplo, foi condenado no Senado num julgamento político e foi absolvido no julgamento penal no Supremo. Bom, mas enfim. Aí, o que tem aí nessa história toda de começar de novo. Oportunidade da defesa, se houver prazo, de realizar aquilo que ela reclamou, que não teve tempo de ver o inquérito, de ler o inquérito policial, né, que foram milhares de páginas, de saber quais foram as declarações que estão gravadas em celulares, né, a documentação toda, o depoimento, não, detalhes do depoimento de Cid. Agora é que começa isso, né? Vai depender do tempo disponível, do tempo que o Supremo vai marcar para fazer o julgamento, né? Eles reclamaram muito que não houve tempo. Já houve tempo de meses. Tem político lá com um processo que dura anos, né? Por algum motivo. O político fica nas mãos do Supremo, o Supremo está lá, tira ou não tira da gaveta para fazer o julgamento. Mas, enfim. Aí o Estadão, que está fazendo um levantamento sobre a disponibilidade, a disposição dos deputados de votarem numa anistia, né, já está no levantamento do Estadão em 190 pró-anistia e 125 que dizem que não votariam pela anistia. E 176 não respondem. Conseguiram abordar 419 dos 513 deputados. Bom, e aí uma outra questão, é a questão de Fux. Fux levantou no voto dele o caso específico de Débora Menezes, né? Se não me engano. Não é Menezes. A Débora do Batom, né? Que virou um símbolo junto com o Clesão, um símbolo de arbitrariedade, de inexistência de devido processo legal, de não haver juiz natural, de não haver amplo direito de defesa, né, e da responsabilidade do Estado sobre a saúde de alguém que está preso, né, no caso de Clesão. Bom, e a Débora no caso dos filhos também. Fux deixa bem claro que isso não está normal, porque tem que haver, nesse inquérito, individualização dos atos de cada um. Quem cometeu crime e quem não cometeu crime, né? A OAB, por exemplo, do Rio de Janeiro, largou uma nota assinada pela presidente e pelo presidente da Comissão de Direito Penal, né, mostrando que não é possível que a Débora esteja enquadrada em, imagine só, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça com prejuízo e deterioração do patrimônio tombado. Isso é bem kafkiano, aliás, é pós-kafkiano, né? Super kafkiano. Porque tudo que se sabe dela é que ela subiu na estátua e escreveu "Perdeu o Mané com batom". Tudo que se sabe é isso. Não se sabe que ela tenha estado armada, a não ser que o batom seja arma, né, que está todo mundo satirizando essa história, né? Associação criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado. Não houve sequer dano.
Não houve sequer dano na estátua, que foi limpa imediatamente. Então, realmente, tem os votos de Dino e do relator Moraes, né, dizendo isso, e que ela precisaria ficar presa 14 anos por causa disso. Isso é muito além de um homicídio, né? E aí teve repercussão, na Alemanha estão comentando isso, né? Aqui na Europa, vários países estão comentando isso, e a OAB do Rio de Janeiro, como eu disse, está achando que não é possível uma coisa dessas. E aí o ministro Fux diz a mesma coisa, que é preciso parar para pensar, porque o inquérito tem que individualizar. Quem quebrou o relógio? Sabemos. Agora, quem furou o quadro de Portinari? Eu não sei se a justiça sabe. Quem fez isso ou aquilo, o que cada um fez? Simplesmente juntaram tudo, julgamento de massa. Não faz sentido, é um julgamento falho que mais cedo ou mais tarde está sujeito à anulação. Agora, quem anula? Se não há ninguém acima do Supremo. Aí um partido de esquerda mesmo, esquerda raiz, o Partido da Causa Operária, o Rui Pimenta disse, né, a mesma esquerda que condenava crimes do judiciário agora celebra perseguições, ao se alinhar ao arbítrio e apoiar condenações desproporcionais de uma cabeleireira, a esquerda enterra que queira compromisso com os princípios da democracia. Não houve golpe de Estado, coisa nenhuma, nem tentativa de golpe de Estado. Isso é o Partido da Causa Operária que diz. E Fux está nessa mesma linha, a OAB do Rio de Janeiro também, né? E qualquer estudante de direito sabe muito bem que eles têm fortíssimas razões para defender esses pontos de vista. Ninguém pode ser julgado no rebanho, né? Tinha um boi lá no meio do rebanho, não tinha nem para onde ir, foi com o rebanho. Essa é a questão que está em jogo. Bom, e agora então está começando a instrução do processo penal, né? Toda essa possibilidade de a defesa, se tiver tempo e acesso, de saber de tudo que está nesse inquérito e na investigação da Polícia Federal. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.